mês, irmãos, está designado como o ano do resgate. E o nosso dicionário brasileiro, ele define a palavra resgate como libertando de um cativeiro. Você já parou para pensar isso? Ou recuperando alguma coisa. Eu estava analisando, irmãos. Nós só recuperamos alguma coisa que nós já perdemos ou que nós corremos o risco de perder. É verdade ou não é? Eu estava analisando esse tema para este ano e me veio uma história na mente. A história de uma mulher que corria um risco muito grande. Apesar das perdas que ela sofreu, mas ela tinha um risco muito grande que ela precisava resgatar. E era urgente, senão ela perdia o bem que ela tinha. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos só, porque se fosse para entender bem essa história, nós teríamos que ler todos os 4 capítulos, mas o tempo não permite. Vamos ler só alguns versículos. Ruth, capítulo 1, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Vamos lá para o versículo de número 13. O 12 diz assim: Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viesse a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi?
Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Depois nós vamos ler mais alguns versículos. Observe, irmãos, que este capítulo na história de Noemi começa falando que nos dias em que julgavam os juízes, Elimeleque, ele resolve deixar a terra de Belém por causa da fome. Por que essa história começa com esta frase, nos dias em que julgavam os juízes? Porque é um tempo em que não era mais ensinado a lei do Senhor. A Bíblia nos diz no livro de Josué, que depois, ou melhor, no primeiro capítulo do livro de Juízes, que depois da morte de Josué, veio uma geração que não conhecia o Senhor. Não tinha mais alguém para explicar, não tinha mais alguém para ensinar quem era realmente o Senhor, o que fazer para agradar ao Senhor. O povo estava meio que à mercê. Como disse Jesus, como ovelhas sem pastor, não tinha alguém para instruir. Com isso, o povo começou a abandonar ao Senhor. E sempre que nós deixamos o Senhor de lado, nós corremos um risco muito grande. Por isso a fome veio sobre Belém. Sabe o que me chama a atenção? É que Belém significa casa do pão. E aí eu pergunto, pode faltar pão na casa do pão? Eu fui esses dias numa padaria comprar pão e não tinha pão. Gente, faltar pão na padaria. No mercado tudo bem, mas na padaria faltar pão, isso é um absurdo. Mas faltou pão em Belém, na casa do pão faltou o pão. Por quê? Porque o povo havia abandonado ao Senhor, havia virado as costas para o Senhor. Aí o Senhor permite que a fome venha sobre Belém, para ver até onde o povo ia suportar e ia se voltar ao Senhor. E o que me chama a atenção, irmãos, é que na hora dos apuros, às vezes nós tomamos decisões erradas. Elimeleque toma a decisão de ir morar na terra dos moabitas. Sabe quem são os moabitas? São inimigos de Israel. Quando Israel saiu do Egito e eles atravessaram o Jordão, eles precisavam cruzar pelas terras dos moabitas, e os moabitas não gostaram muito porque eles conheciam Israel, eles sabiam da fama de Israel, eles sabiam que Israel tinha uma arca, que a arca vinha na frente do povo, que representava o Deus deles, e aonde eles passassem, Deus destruía tudo. Então eles não queriam deixar Israel passar nas suas terras. Com aquela atitude eles viraram inimigos de Israel. Imagine, você deixar a casa do pão, gente, deixar a casa do pão para ir morar na terra de inimigos é a pior decisão. Mesmo que a coisa esteja difícil, fique na casa do pão, permaneça em Belém. Não vá para Moabe, porque Moabe é perigoso. Eles vão, sem consultar ao Senhor, vão embora. A fome chegou mesmo, a coisa apertou, vamos embora. E o que acontece lá na terra dos moabitas? A Bíblia nos diz que Elimeleque morre. O pai, o cabeça da família, morreu. A mulher ainda tinha uma solução, ela tinha 2 filhos que podiam ajudá-la. Eles casaram-se, mas de repente morrem também os 2 filhos. Tente imaginar a aflição dessa mulher. Já se obrigou a deixar a sua terra, que tanto amava, para vir para a terra dos inimigos. Chega na terra dos inimigos, perde o marido, perde os filhos,
Agora a Bíblia nos diz que ela está desamparada. E o que fazer? Aí a história nos diz que ela resolve voltar para Belém. Depois de perder, não faça isso. Não espere perder para depois voltar. Não espere se sentir desamparada para depois voltar. Aproveite hoje que você está na casa do pão e se alimente deste pão, porque ele será um manancial de bênção para a tua vida e você vai vencer. Aleluias! Ela resolve então voltar para Belém. Mas as noras, a princípio, as duas o acompanham. Mas de repente ela diz, espera aí, não precisa elas ir junto comigo. Ela chama as duas e conversa com as duas e diz, olha, vocês podem voltar para a casa dos vossos pais. Por que vocês vão atrás de mim se eu não tenho mais filhos para vocês se casarem de novo? Deixem que eu volte sozinha. Uma toma a decisão de voltar. Mas a outra diz, não, eu não vou te abandonar. Eu vou te seguir. Até mesmo na hora da morte, até onde você for sepultada, eu quero ser sepultada ali, porque eu quero estar junto com você até no final da sua vida. E não teve jeito da Ruth largar a Noemi. As duas voltam para Belém. Quando elas chegam em Belém, a Noemi encontra-se arrasada. Ela encontra-se numa situação triste, amargurada. Noemi quer dizer ditosa, mulher feliz. Mas ela prefere até trocar o seu nome para Mara, que quer dizer mulher amarga, coração amargo. E o que me chama a atenção, irmãos, nessa história, é que quando nós estamos, às vezes, em situações difíceis, a Noemi nos ensina isso. Parece que todos estão contra nós. Parece que ninguém nos entende. E parece até que o próprio Deus está contra nós. Noemi faz 5 acusações contra o Senhor. Ela joga a culpa do seu problema no Senhor. Ela está tão amargurada, ela está tão triste com as suas perdas, que ela acha que o culpado de tudo isso é Deus. E eu sei que entrou pessoas aqui esta noite, nesta mesma situação, achando que por causa das tuas dificuldades, Deus é culpado. Mas eu quero te dizer uma coisa, muito pelo contrário, Deus te trouxe aqui esta noite, é porque Ele está interessado na sua vida, Ele está preocupado com a história da sua vida, Ele quer te abençoar esta noite. Aleluias! Vamos ver. Vamos lá para o versículo 13. A primeira acusação. Versículo 13 do capítulo 1 diz assim, ó. O Senhor descarregou contra mim a sua mão. A segunda acusação, versículo de número 20, ela diz assim, grande amargura me tem dado quem? O Senhor, Deus da amargura. Hã? Olha aqui, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamais Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, olha só, o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. 5 acusações contra o Senhor. Sabe o que é isso? Nós chamamos isso de perspectiva. Sabe o que é uma perspectiva? Perspectiva é a forma como você vê as coisas. Você quer ver uma coisa? Vocês estão me vendo de frente, certo? Agora vocês estão me vendo de lado. Agora vocês estão me vendo de costa. Mas é eu.
É a forma como você enxerga as coisas. Noemi não estava conseguindo entender que Deus estava agindo na história da sua vida, que Deus tinha uma bênção muito grande para a sua vida. Ao contrário, ela só enxergava problemas em Deus, ela achava que o problema estava em Deus, quando na verdade o problema estava em si. Querido, você precisa se desprender de você mesmo, você precisa deixar de ficar voltado para os seus problemas, para as suas perdas, para as suas dificuldades. Faça aquilo que o salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mude de posição, mude de perspectiva, passe a olhar as coisas de uma forma diferente. Irmãos, esse Natal para nós, essa virada de ano para nós foi a mais difícil de todas. 23 anos de casados, nós completamos dia 27 de dezembro. Nunca passamos um Natal e um final de ano longe da nossa família. Esse foi o primeiro. Difícil. Choramos de saudade dos nossos parentes. Liguei para o meu pai, liguei para minha mãe para dar um feliz ano novo para eles. Chorei de saudades. Mas eu não posso ficar preso à minha vontade, eu preciso entender que o Senhor é Senhor da minha vida e que se eu estou aqui é porque Ele quer que eu esteja aqui. Aleluias! É isso que você precisa entender. Desprenda-se das suas dificuldades, desprenda-se das suas perdas e entenda que o Senhor está agindo na história da tua vida e que Ele quer te abençoar. Você precisa passar pela prova para entender que Deus é poderoso. Aleluias. Capítulo 2. A Bíblia nos diz que elas estão morando em Belém. E Ruth observa que é o tempo da cega. Ela diz: olha, nós precisamos comer. E eu preciso então trabalhar. E eu vou trabalhar. Ela levanta cedo e vai para um campo. Procura um campo para ir a juntar as espigas que os segadores deixavam cair para trás. A juntar migalhas. E a Bíblia nos diz assim, ó, capítulo 2, e o versículo de número, vamos ler do 1 até o 3, diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas, atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eu estava observando isso aqui, irmãos. A minha tradução diz que por casualidade. Tem uma tradução que diz que por sorte ela entrou. A irmã tem essa tradução? Tem alguma tradução diferente? A minha diz por casualidade. Da irmã diz por sorte. Alguém tem alguma tradução diferente? Casualmente, opa, essa mudou. Entrou justamente, eu tenho uma tradução lá em casa, mais antiga, que ela diz que Ruth entrou justamente no campo de Boaz. Aí eu me alegrei. Porque eu particularmente, irmãos, eu não creio no acaso. Particularmente eu não creio na sorte. Eu não creio. Agora, quando a Bíblia diz que ele entrou justamente, aí eu entendo que é a justiça de Deus entrando em ação e dirigindo Ruth para o campo de Boaz, porque Deus sabe fazer as coisas certas. Aleluias!
Você está entendendo por que a Ruth não quis deixar a Noemi lá atrás? Não é porque ela não quis, é porque Deus, o Espírito de Deus, tomou a vida de Ruth e disse, não, você vai servir de bênção na vida de Noemi. E isso me deixa feliz, irmão, porque quando você estiver na pior, Deus sempre terá alguém do seu lado para te ajudar. Aleluias! Jovem, esse alguém pode ser o seu pai. Não vá buscar conselhos lá fora. Esse alguém pode ser a sua mãe. Não perca a oportunidade de ser abençoada pelos teus pais. Este alguém pode ser a tua esposa. Este alguém pode ser o teu esposo. Alguém Deus coloca do nosso lado. Quando nós estamos em desespero, quando nós estamos em situações difíceis, Deus coloca alguém para nos ajudar. E lá estava a Ruth disposta a ajudar a Noemi. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? Deus tem sempre alguém para te abençoar. Você não precisa lutar sozinho. Se você entrou aqui esta noite e você se sente sozinho, alguém está interessado em ajudar você. Pode ser o pastor. Pode ser a esposa do pastor. Pode ser uma irmã do círculo de oração, mas busque ajuda. Deus vai colocar alguém do seu lado para te ajudar, para que você entenda que você não está sozinha, que Deus tem alguém para ajudar você. Lá vai a Ruth, sai ao campo para trabalhar. Passa o dia juntando espigas. Quando ela chega à noite em casa, a Noemi faz o seu questionário. Onde é que você foi trabalhar? Aí eu saí pelos campos. Que campo você foi? Eu entrei num campo aí, de um tal de Boaz. Opa! A visão de Noemi começa a mudar. Quem é Boaz? Um parente do meu marido. Porque além de Noemi perder o esposo, além de Noemi perder os filhos, ela estava correndo riscos muito grandes de perder as suas terras. As terras que havia ficado em Belém. E na lei judaica, se não tivesse um filho homem para resgatar as terras das mãos do pai quando ele morresse, a mulher corria um risco muito grande de perder as terras. Se não tivesse um parente mais próximo para resgatar o valor da terra para a mulher, aquela terra no futuro ela ia a leilão e o dinheiro daquela terra ia para os cofres públicos. Por isso que todo judeu velava para ter um filho homem, para manter os direitos de terra nas mãos da família. Quando a Ruth fala o nome do rapaz, o dono do campo, ela se alegra e ela passa a entender que Deus está trabalhando na sua vida. Deus quer mudar a tua visão esta noite. Deus quer que você veja que Ele está trabalhando na tua vida. Ele está trabalhando na história da tua vida, mesmo que você ache que até Deus esteja contra você. Mas Ele está provando para você nesta noite que Ele está trabalhando na tua vida. Aleluias! Aí Noemi então passa a contar a história para ela. O negócio é o seguinte, é que nós corremos um risco muito grande de perder as nossas terras. E esse homem pode ser aquele que vai resgatar as terras para mim. Deus tem a sua forma correta de trabalhar na nossa vida. No outro dia, a Ruth vai de novo. E ela continua indo ao campo. Ela ganha liberdade para juntar junto com os segadores. Ela não precisa mais ajuntar as migalhas. Ela pode andar junto com os segadores, ajuntando molhos, tantos quantos ela quiser, para levar para casa para sua sogra. Até que rola aquele clima de os dois se apaixonarem. Mas uma paixão que vem de Deus.
Deus tinha um propósito naquela história, que vocês já sabem. Eu não quero falar da Ruth, eu quero falar da Noemi. Que apesar das suas perdas, apesar das suas lágrimas, apesar da sua amargura de alma, apesar de toda a tristeza, de tudo que passou na vida, agora ela entra no capítulo de número 2 com uma visão diferente. Ela passa a entender que Deus está trabalhando na sua vida. E é isso que eu quero que você entenda esta noite. Que apesar da vida que você entrou aqui, apesar da maneira que você entrou aqui, com o coração triste, decepcionada com algumas coisas que te aconteceram no passado, aflita, de repente até chorando, angustiada, mas eu quero que você entenda que Deus está trabalhando na história da tua vida. Vamos lá para o capítulo 4. O tempo se foi. Capítulo 4. Eu não vou ler a história do resgate, eu só quero ler um versículo só. Versículo de número 10. Também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Maalon, para suscitar o nome deste sobre a herança, para que este nome não seja o quê? Exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. O Boaz paga o preço da terra. Ele compra aquela terra, ele paga o valor devido da terra e restitui este valor para Noemi, para que Noemi não perca o direito da terra. A Noemi se alegra. E quem não vai se alegrar? Depois de tantas perdas, depois de correr um risco de perder também as suas terras, agora alguém resgata. Vamos lá para o versículo de número 14. 13. Diz assim: lembram como começou a história? Saíram de Belém por causa da fome. Morreu Elimeleque, morreu Maalon, morreu outro filho. Ela volta triste, decepcionada, achando que todo mundo está contra ela, até Deus está contra ela, até Deus descarregou a mão contra ela. Agora veja como está terminando essa história. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Versículo 14. Então as mulheres, aquelas mesmas mulheres que estavam compadecidas dela, quando ela chega em Belém, e que olham para ela e dizem: mas espera aí, essa daí não é Noemi? Essa daí não é a mulher ditosa? Ela retribui dizendo que é uma mulher triste, que é uma mulher amarga. Agora, versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: o Senhor seja bendito, que não te deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha aqui, 16. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Aquela mesma mulher que começou com uma história triste, agora está encerrando o capítulo de número 4, com a bênção no seu colo. Com a bênção nas suas mãos. E grande. E o pôs
no regaço. O regaço, o que era o regaço? O regaço é um tipo de um avental que as mulheres usavam para carregar os filhos. Eu lembro quando eu era criança, eu não sei se alguém aqui fez isso, mas eu lembro quando eu era criança, eu gostava muito de andar nos matos, e às vezes a gente encontrava um pé de tangerina, e a gente comia tangerina, mas sempre queria levar para casa. Sempre queria levar para a família. E então a gente ajuntava a camisa assim, não sei se alguém fez isso, juntava a camisa assim, segurava com uma mão e com a outra enchia de fruta e saía com aquele. Isso é um regaço. Chegava em casa com a camisa cheia de tangerina, ou todo mundo alegre, ficava feliz, né? Isso é regaço. A tua bênção virá no teu colo. A tua bênção virá nas tuas mãos. Aleluias. Mas você precisa entender que apesar de todas as dificuldades, você precisa entender que Deus está trabalhando na história da tua vida. Aleluias. Foi pregado aqui desde domingo, irmãos. A mensagem está caminhando todas para o mesmo rumo. Um ano de nos voltarmos para o Senhor. A tua vida terá um final feliz no final de 2015. Se você entender que o Senhor cuida de ti, que o Senhor cuida da tua vida, não importa o que você tenha que passar, mas você precisa entender que o Senhor está contigo. A tua bênção virá sobre a tua vida. Aquilo que você tanto espera, aquilo que você tanto deseja, virá sobre a tua vida, virá no teu colo. Você vai chegar aqui no final de 2015, trazendo a tua bênção no colo e dizendo: eu estou aqui para agradecer ao Senhor, porque Ele me deu a alegria que eu tanto esperava. A mulher que começa o capítulo 1 com tristeza, termina no capítulo 4 com alegria, vislumbrando de alegria, porque o Senhor usou de misericórdia com a sua vida. O que você perdeu? O que você está buscando? Irmãos, o ano passado foi um ano de muita correria para nós. Nós dávamos aula em 3 cidades ali em Minas Gerais. Capinópolis, Santa Vitória e Monte Alegre. Era uma correria só. Saía de uma para outra, saía de outra para outra, saía no sábado de uma e corria para um ensaio da orquestra, e no domingo já ia para... Gente, era uma correria tremenda. E eu cheguei a um ponto que eu disse para minha esposa: eu não aguento mais. Eu não consigo mais levantar de madrugada para orar. A correria era tanto, o cansaço era tanto que nós perdemos assim aquela força de levantar de madrugada para orar. Eu disse para minha esposa: eu preciso parar e voltar a buscar ao Senhor de madrugada. Hoje eu estou aqui para dizer para você que Deus usou de misericórdia, porque eu coloquei o meu Senhor em primeiro lugar. Eu disse: Senhor, eu preciso te buscar mais. Que seja esse o nosso alvo este ano, buscar mais ao Senhor. Se você tiver que perder coisas terrenas, perca. Se você tiver que perder alguma coisa, perca. Só não perca o teu direito de entrada no reino dos céus. Porque assim como o Boaz resgatou a terra de Noemi, Jesus resgatou o céu para você. E você precisa lutar pelo céu que Ele resgatou para nós. Ele já pagou o preço. A bênção está na sua vida, está nas suas mãos. Você agora precisa cultivar esta bênção e lutar para entrar no reino dos céus. Se Deus quiser me abençoar este ano com as bênçãos materiais, nós temos alguns projetos para esse ano, materiais. Se o Senhor quiser nos abençoar, amém. Se Ele não quiser nos abençoar, Ele continuará sendo o Senhor, e eu continuarei sendo seu servo. Mas eu quero entrar no reino dos céus. Como o pastor disse, se Jesus arrebatar a sua igreja esse ano, eu quero entrar lá. Aleluias. Porque Ele já resgatou o que eu não podia resgatar. O risco que eu corria de perder a minha vida eterna e ser condenado para o inferno, Jesus me resgatou. Aleluias. A história de Noemi não é diferente da nossa. Mas nós precisamos lutar pelas coisas espirituais. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão
acrescentadas. Ele vai te dando, Ele vai te abençoando, se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus os abençoe, irmãos, em nome de Jesus.